Pronto. Mesma Ah, eu, tela, Ana. eu acho que eu sou burra, com certeza. Ainda bem que não gravou isso, mas toda a Gravou. vida. O que que Gravou faz? sim, gravou. Ah, tá. Ô, lembra, Eduardo, que tu me ajudou aquela vez? Mas dá para ver, bota aquela tela mesmo, bota os slides naquela tela em pé. Eu estava Deixa eu conseguindo ver, ver. vocês estão? Eu consigo ver. E agora? Aí, agora. Agora tá Deu? ok. Agora deu. Tá. Então, boa noite todo mundo. A gente está voltando, né? Aquela questão das manifestações. Eu fiquei então com esse tema, que é o assoberbamento, e vou falar um pouquinho para vocês dele, que também é meu tema de pesquisa. Temos o princípio da descrença, né? A Então, não Ana, só um acredita em segundinho, nada. Oi. que a Cris não estava e a Kátia também não. Na reunião passada, a gente fez um debate aqui sobre pelo menos umas 36 características ou sintomas, né? Se a gente levar em consideração a linguagem da verbiografia, sintomatologia da retomada de tarefa. E aí a Ana, a gente escolheu, a gente vai. Não, não, depois vamos botar lá no grupo. Na verdade tinha 52, né? A Opa, gente tá. falou assim com os outros que eu anotei aqui, a gente Ah, acabou legal. chegando a 52 A gente chegou a umas 52. manifestações. E aí Depois eu vou a, passar. e aí a gente está escolhendo, dentro daquelas 52, cada um está escolhendo uma ou duas, ou o que achar melhor para trazer. Ou outra que Ou acha outra que que, não né? tenha lá, também, alguma coisa que a É, gente não tenha visto. Aí a gente traz aqui para o grupo para debater. E aí a Ana hoje está sendo a nossa cobaia, a primeira, está trazendo a primeira, que é o assoberbamento. Semana que vem, aí foi isso que ela falou. Aí semana que vem eu venho, depois é a Denise, e aí a gente vai marcando, tá bom? como eu tinha falado ali, tá? Então, vou trazer aqui. Então, o que que é o assoberbamento, né? O assoberbamento é o estado ou condição de a consim, homem ou mulher, manter-se envolvido em atividades intrafísicas em excesso, perpetuando o enlouquecendo restrito quanto à evolução pessoal. Então, nada mais é do que aquela pessoa que faz tudo, né? Uma característica do assoberbado é ele não saber e não dizer não, né? Então, ele vai agregando, e o que eu vejo no retomador de tarefa é que quando a gente retorna, aí uma pessoa, vem voluntariar aqui, aí como tu tá ali meio perdido, tu vai, tu participa de um monte de curso, tu faz um monte de coisa, e às vezes aquilo não tem uma confluência, por exemplo, com a tua pesquisa, ou com uma especialidade conscienciológica que seja tua, às vezes, em decorrência do sobrevivamento, tu nem consegue ter um tema de pesquisa, tu nem consegue identificar a tua especialidade, porque é muita coisa. Então, não é só para o assoberbamento só da Robex, por exemplo. Às vezes, dentro da conscienciologia, a gente também fica assoberbado, em tese, em tarefas evolutivas, né? Entre aspas, evolutivas, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui. Vocês podem interromper a todo momento, tá? Então, assim, diante disso, né? A minha pergunta é: o assoberbamento influi na PROEX? Será? O que que vocês acham? Eu acho que com certeza, né? Ele tira ali tempo e energia de você estar pensando naquilo, porque você acaba assumindo um monte de coisa e não faz aquilo que precisa para si, né? É, É, é um uso dos recursos conscienciais de forma desgovernada. Esse tema, ele tem bastante convergência com a questão da Robex, com a questão da dispersão, né? Tem uma imagem que eu não trouxe aqui, não está aqui, mas tem uma imagem que eu gosto muito, que eu trouxe até no meu artigo, que ela é uma imagem que ela é tipo um sol, assim, né? Ai, não dá para ver, dá? Então, é como se aqui a pessoa tivesse gastando isso aqui de energia para cada coisa que ela faz, tá? Um pouquinho. Em vez de ela pegar um pocão e direcionar para um fim, que seria a PROEX ou a retomada. Então, esses pequenos gastos, se tu considerar, por exemplo, que a tua energia cheia é 10,
tu dá meio para cada um e faz várias coisas, em vez de tu pegar 7 daquilo e direcionar num local, num projeto, que vai te dar mais resultados, tá? Ó, Seria nesse sentido. ó, Ana, eu Hum. lembrei agora você falando isso, É essa imagem, é essa imagem aí que é desse livro Essencialismo. É um livro muito bom. Ai, desculpa, Cris, eu achei que era tu que estava mostrando, é a Denise. É esse livro, Denise. É essa imagem. Essencialismo, eu vou reler Qual- esse livro, eu tenho ele aqui. Dá para Não, o colocar a que eu... imagem aí depois? Que eu não Mostra consegui. ali, mostra ali, Denise, Denise. Ó, é, é uma todo energia mundo só fala dispersa. desse livro agora, ô Leonardo, e eu li, eu vou reler, Ele é um que eu livro li muito muito rápido. bom. Eu li vários livros, né, nessa linha, só que eu achei que ele é um livro, assim, direto, mais focado, não é cheio de... Eu vi uns, assim, que é muito voltado, assim, para a questão da meditação, para a questão do holopensene místico, sabe? E esse aí, ele é um livro que até dá para usar na questão da gestão, né? É, Então, é um livro muito bom, assim. Então, ali, ó, tem uma imagem que tem essas várias energias e tem essa energia direcionada, que é a soma de todas aquelas pequenininhas, né? Em vez de tu fazer 1 milhão de atividades, quem sabe tu direciona para uma coisa e faz aquela coisa bem feita. é interessante porque eu e Eduardo, a gente voluntariando no IPC, né? É, eu estava conversando com ele, para mim foi difícil, mas agora eu estou tendo que dizer não. E quando eu digo não, me incomoda, mas depois flui, né? É, Porque a gente está voluntariando, então a gente assumiu cada um cargo lá dentro. Aí eu estava falando para ele, já ligaram para oferecer aí outra função, e aí ontem de novo, e aí eu falei, não, eu tenho que falar não, porque assim, o que que é, acontece? Falei para Eduardo, né? Enquanto eu não fizer a atividade bem feita que eu estou fazendo agora, se eu assumir mais coisa no voluntariado ali do IPC, eu vou assediar todo o grupo, porque eu não vou dar conta. Então, mas isso aí eu tive que chegar a essa conclusão, né? Quebrando a cara, mas de qualquer forma, mas aí eu me sinto mal, sabe? Depois eu fiquei, é pouco tempo, agora já tá ficando mais light o negócio. Eu sentir mal é só por pouco tempo, depois passa. Não tô rendendo mais. Mas por que que tem que ser eu? Não pode ser outra pessoa? Eu pensei, eles vão encontrar alguém, mas não tem jeito. Eu pensei que senão não dá. Eu vou ficar na Robex, além de ficar na Robex, na Socinha, eu vou ficar no voluntariado. Eu vou estar replicando as coisas, né? E deixa eu pegar um livro que me ajudou muito nessa questão, que é esse aqui, ó. Nesse livro, esse livro também eu li por causa do assoberbamento, aqui é a Síndrome da Ah, Boazinha. tem um livro sobre isso, que legal. Muito bom, vou Esse anotar. livro, ele tá todo riscado. Esse livro, ele tem uma técnica que a técnica é ganhando tempo para responder, tá? Foi uma técnica que eu uso até hoje e ela me ajudou muito no meu assoberbamento. Por quê? Porque eu tenho a tendência de abraçar o mundo. Se não tem quem faça, eu faço. Eu acabei de falar para vocês, ó, não tinha na rádio, eu fui lá fazer. Eu fiquei estudando à noite para no outro, sabe? Eu sou assim, é o meu perfil. Só que esse meu perfil, ele é bom, ele é positivo, mas ele pode virar um trafar composto, que é aquela questão de esse meu perfil disponível se acoplar no assoberbamento e eu ter esse mega trafar. Ó, e vira a Mulher Maravilha, né? A síndrome da Exato. Mulher Não, e Maravilha. a exaustão, a vitimização depois, né? Ai, mas tudo que eu fiz. Aí entra na Salvador, enfim, é um nó, né? Um nó de gato aqui, uma linha de gato. Só que esse livro, ele me ajudou muito, porque tu começa a se posicionar, né? Eu li outros livros sobre o não, mas eu acho que essa técnica é a seguinte: alguém te convida para alguma coisa. Em vez de tu responder na hora, tu cala a boca e diz: olha, eu vou pensar. E aí tu pega e esse tempo vai dar esse tempo para tu refletir e já não dizer o sim, porque eu fazia assim, claro, vamos, não sei o quê, blá 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 blá.
E quando eu vi, eu tinha um monte de coisa, e às vezes eu dizia um sim só para não só para agradar a pessoa, só para não assumir aquele ônus. Só que esse ônus, esse desconforto que a gente sente, é por conta do ego, é por conta de questões intraconscienciais, e também porque a gente não quer, né, Controle, né? parecer. A Controle, gente não tudo quer isso. Legal. parecer. É. Só que se tu tem, Cris, uma linha, ó, não, a minha meta desse ano é essa. O que não tiver aqui como se fosse uma raia de uma piscina, né? O que não tiver dentro dessa raia e conexão com essa meta, eu não vou assumir. E ponto. E isso te dá uma diretriz boa e ajuda. Eu não vou dizer que eu não tenho hoje atitudes assoberbadas, eu tenho, porque é um temperamento, é um traço meu. Mas eu já melhorei muito, sabe? Falando o não. O não, ele é um bônus. Tem até um verbete, que é um verbete que eu ando aqui assim, ó, que é o bônus do não. Ah, Ele esse eu não vale a conhecia, pena. não. Bônus do não, porque ele é isso, é o bônus mesmo. Porque às vezes também vamos pensar, já te dou a palavra, Ellen, vamos pensar na retomada, tá? A retomada, ela é como se tu tivesse que, eu falo, né, se encaixar numa engrenagem que já está montada, né? Então, tu vai ter que se encaixar ali, em algum lugar ali, tu vai ter que achar a tua utilidade dentro daquela engrenagem. Se tu fizer 1 milhão de coisas dentro dessa engrenagem, tu não vai ser uma peça essencial. Tu vai ser um coringa. Ah, pode ir ali, ela pode ir ali, ela pode ir ali. E tu não vai assumir isso que a Denise fala da singularidade consciencial. Entende? Então, assim, a Cris é boa em quê? Qual é a especialidade? Eu acho que essa questão de a gente saber a nossa especialidade conscienciológica é muito importante. Não que tu vai ser com aquela especialidade pro resto da vida, não. Mas hoje, o que é a minha pesquisa? Tá dentro do quê? Isso aí é uma raia para tu seguir, né? Então, fala, Ellen. Eu achei muito bom tudo que vocês falaram, e aí eu comecei a ir mapeando aqui para mim mesma, né, que eu também já venho há algum tempo me colocando nessa mesma autopesquisa aí, e aí eu comecei a fazer uma correlação entre Trafar e Trafor, Trafal, né, porque se está o Trafar ali manifestado é porque tem um Trafal para poder equiparar ali, né? Aí eu coloquei aqui, na minha questão do meu assoberbamento, eu coloquei dispersão, auto-organização, apego, desapego, murismo, decisão, salvacionismo, que você falou, que também tem muito a ver comigo, com cosmovisão, síndrome da boazinha, cosmoética, perfeccionismo e controle, que a Cris falou, que eu também tenho muito, foco, vaidade com a interassistência e com. Aí eu ainda não cheguei Um paralelo. no paralelo Ellen, ali com a Paula. Olha, a interassistência com a vaidade é muito bom. ó, cosmoética, Ellen, eu só colocaria, talvez, ver se fica mais adequado, autocosmoética. Autocosmoética, né? É. Não sei. Porque aí na síndrome da boazinha, no meu caso específico, passa pela arrogância, sabe? Pela vaidade, passa por aquela coisa do tipo, ninguém mais é capaz de fazer, só eu. Não é Mas isso tudo, tanto. Ellen, é correlacionado. Quando tu É, começa a puxar, é desesperador às vezes. Porque se tu não tem esse paralelo do Trafor junto, tu pode isso, até, né? Eu acho que a questão da boazinha tem a ver com a autenticidade, com posicionamento. posicionamento. Posicionamento cosmoético. É. Não, e o posicionamento real mesmo, contigo mesmo. Será que eu quero isso? Será que eu gosto disso mesmo? Por isso que eu acho que tem a ver com autocosmoética, porque quando você não age dessa forma, você está enganando a você mesmo. Você não está sendo cosmoética com você mesmo, entende? Tem razão. É isso mesmo.
Kátia, vamos lá. Então, eu estava justamente trabalhando isso hoje, né? Porque esse assoberbamento e essa não dizer não, dizer só sim, e a síndrome da boazinha e tudo mais, eu assumi um trabalho e daí eu me desvinculei desse trabalho porque ele estava abusivo, mas eu não me posicionei, entendeu? Eu simplesmente falei, ó, vou fazer outra coisa porque isso não tá de acordo. Eu vou fazer outra coisa. Eu não me posicionei naquela hora. E eu justificando para mim mesmo assim, não, mas para que que eu vou falar, né? Eu só tenho que me retirar. Se a empresa tá assim, tudo bem. E hoje, junto ali com a Simone, eu estou escrevendo a cláusula do CPC. Então, o que que eu vi isso na síndrome da boazinha e o não posicionamento? Eu já consegui não assumir isso, sair, né? Foi rápido, entrei e saí. Mas eu vi que tinha um acobertamento ali, sabe? E que quando eu não me posiciono, eu acabo me assoberbando e daí eu saio muitas vezes da minha rota, da minha programação, né? E, e eu tô acobertando, e quando eu acoberto, eu não me posiciono de fato com autenticidade, né? Quando eu não sou autêntica e não digo tudo o que eu tinha que dizer, em vez de eu dar o braço para o amparo, eu dou o braço para o assédio, sabe? Então, isso ficou tão claro para mim que é a minha primeira cláusula que eu estou refazendo, né? Que é a de autenticidade. Mas peraí, eu estou aceitando isso mais porque não está no meu, não é esse que eu quero, não era isso. Então, é fazer esse movimento que você falou, né? Recuar, falar, não vou dar resposta ainda, mas o posicionar, independente se as pessoas vão torcer o nariz, né? Porque você vai posicionar perante a sua programação e você vai estar mais coerente ali com o amparo. E a Thares? E a Às Thares, e a às Thares. vezes é na hora que tu fala, que tu diz assim, olha, eu tô aqui saindo por isso, por isso e Isso, por isso. isso, Isso é uma isso. oportunidade, talvez eles não entendem na hora. Talvez ali, Mas, deixa embora, mas é uma oportunidade de lá na frente acontecer outra coisa e eles pensar, bom, mas a Kátia já tinha isso. falado. E Você que sabe seja que a caída isso de ficha, ficou entende? claro para mim, porque assim, o que que acontece? Como é uma empresa que tá com um movimento abusivo, e eu percebi isso, ficou claro, porque eu já venho trabalhando isso, e eu não me posicionei. Eu falei, para que que eu vou me posicionar? Por que que tá, né? Um monte de coisa justificativa que, na verdade, é um acobertamento. Mas de repente, eu fiquei pensando, o amparo estava lá para eu deixar fazer atares, para essas pessoas que estão lá. De repente, como você falou, não vão entender agora, mas como eu me calei, não me posicionei porque eu fiquei de boazinha e só saí, dei uma desculpa, eu não só deixei de ficar ombro a ombro com o amparo, né? De não precisava brigar, eu só falou, não vou ficar por causa disso, disso, disso. Eu dei braço pro assédio. Ninguém está falando aqui de seu sincericídio, né, Não, gente? não, não, mas não Tem é isso. aquele, É tem saber a, se né, tem, posicionar, né? é diferente, né, É daquela, sabe, diferente. aquela A gente pessoa que é sabe como sincera demais, não é isso. A gente Mas sabe assim, fazer. a Não gente, precisa ser desse a jeito. gente lidando com a multidimensionalidade, a gente tem que estar atento. Se vem, olha, a Cris e o Eduardo estavam no curso da Malo, que a gente fez, né, da egografia. Na última aula, o cara estava assim, ó, correndo para dar o conteúdo. Eu comecei a ficar abafada. E eu pensei assim, eu não vou falar. Eles perguntaram, ai, como é que tá para vocês? Eu falei, gente, eu vou falar. E para mim, que sou uma boazinha, que tenho todo esse traço, é difícil. E eu me posicionei e depois passou, sabe? Mas eu precisava falar. E às vezes aquilo ali não é nem para falar para ele ou para ela, ou pode ser algo comigo, né? Pode ser um desconforto do tema, não sei o que que é. Mas tinha que sair aquilo, sabe? Senão parece que aquilo vai ficando aqui, ó, né? E aquilo tu não fala, e a gente não sabe as repercussões futuras disso, né? Então, acho que é importante a gente, não no sincericídio, né? Claro, ter ali a nossa linha, né? O nosso discernimento, mas a gente não deixar passar isso,
porque às vezes é justamente nesse desconforto que vai gerar atares. Leonardo, vamos lá. É interessante que esse negócio do assoberbamento talvez seja uma característica generalizada entre a gente aqui, porque esse era, Provavelmente. cara, no meu CPC, eu fiz o CPC acho que há uns 2 anos atrás, era assim, era o item, era entre os 3 primeiros itens, essa questão de aprender a falar não. É muito difícil, né? E eu recentemente eu comprei e li um livro, minha esposa também leu, vou ver se tem ele em português, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas o título dele, tentando traduzir aqui, é mais ou menos assim, ó, tudo começa com não, com a palavra não. E o legal, eu adoro livros que são de estratégia e de negociação. Tanto é que não sei se é coincidência ou não, talvez já até tenha. Me surgiu aqui uma intuição, talvez de escrever. Eu nunca escrevi nada na Conscienciologia, mas talvez um verbete de negociação com cosmoética. E eu venho tentando achar essa linha de aprender a negociar, porque eu sempre eu era muito agressivo nas minhas negociações, agressivo no seguinte sentido, não de ser agressivo verbalmente com as pessoas, mas de extrair o melhor resultado para mim. Exato, entendeu? Ou para minha empresa. Aí eu venho mudando isso para conseguir fazer negociações com mais respeito, com mais cosmoética, né? E esse livro aqui, o legal, é que ele mais ou menos, a abordagem dele, a grosso modo, eu não sei se eu estou desviando, estou te atrapalhando a sua apresentação aí, né? Para a gente conversar mesmo, fala. Mas ele fala o seguinte, que é você dar oportunidade para a pessoa que você está negociando para ela falar não. Então, eu comecei a adotar essa postura e ela é simples. Às vezes eu começo a conversa, quando eu estou conversando com qualquer pessoa, negociando alguma coisa, eu já falo assim, olha, cara, você não precisa aceitar isso que nós estamos conversando aqui. Se você estiver desconfortável, me avisa, porque eu não quero que você faça nada que você não esteja tranquilo em fazer. Você vê nitidamente a pessoa relaxando. Então, que é a abordagem desse livro aqui, que é dando a oportunidade da outra pessoa falar não. Que quando você vai comprar um carro, que aquele cara tentando te vender, e a abordagem é que se você está nessa posição de venda, você dá a oportunidade para a pessoa falar não. E quando ela fala não, aí que começa, sabe? Então é muito legal isso. Me veio essa questão da negociação com cosmoética. Não sei, talvez seja alguma coisa para eu explorar aí. Leonardo, anota. Eu já anotei. Anota, porque senão a gente perde. Fica no campo, a gente perde. Ô, Ellen, tu ia falar alguma coisa. É que, assim, eu ia dar um exemplo prático, depois eu pensei, não, talvez não seja o ideal. Olha, eu estou pensando mais antes de falar, né? Coisa que eu não fazia muito antigamente. Mas achei que eu ia expor uma situação. A Ellen está evoluindo, gente. Aí eu pensei, não, mas eu posso generalizar um pouquinho só dizendo que também, né, pelo menos para mim, né, no meu aprendizado com assoberbamento, aprendendo a dizer não, eu estou dando oportunidade das outras pessoas terem a oportunidade de se posicionarem, se colocarem e trazerem algo para a mesa. Então, eu tive numa situação há pouco tempo e, mais uma vez, as pessoas me apontaram como uma pessoa ideal para fazer uma outra coisa, mais um projeto novo. E aí, lá naquele momento mesmo, eu falei, gente, infelizmente eu estou numa fase que eu estou tentando terminar os projetos que eu já tinha e estou tentando não pegar nada novo, porque eu quero especializar e fazer bem feito. Então, e eu sinto muito, eu não vou poder. E aí, no mesmo momento, 2 outras pessoas se colocaram à disposição e foram as pessoas certinhas para aquilo ali, para aquela tarefa. E se eu... É a questão também de a gente se retirar, a gente dá oportunidade para o outro aprender e para aquela dinâmica fluir, né? Para aquilo fluir sem tudo, porque assim, ó, quando tu tá ali incomodada, como a Kátia, quando a gente está ali, a gente não quer estar, o negócio não flui, gente. Porque a gente sabe sobre o Pensene, né? Extrafisicamente, o negócio tá tenso. Então, assim, quando a pessoa está no lugar certo, na hora certa e dentro do fluxo, é diferente.
E a gente não pode ignorar a questão do PCN, né? A gente não pode. Outras pessoas podem, mas a gente não pode ignorar essa questão multidimensional e, às vezes, aquela intuição que tu tem, né? De que tem que falar ou não tem que falar, às vezes não tem que falar, né? É uma questão de feeling. Eduardo, Vieram algumas ideias aqui, eu não é para ninguém específico, tá? Não, só que veio a ideia, eu captei assim, para analisar se essa questão do assoberbamento, assim, ficar pegando tarefas, é para mostrar que você é capaz, que a pessoa é capaz. Não, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. E a outra é se há alguma fuga. com Duas certeza coisas que vieram. com Ah, eu certeza tenho, eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida, mas se eu me assoberbar aqui, eu não não faço, preciso. não E eu tenho preciso. até desculpa, eu não tenho tempo, Isso gente. aí. Não tenho Foram tempo as para duas isso. coisas que vieram para mim assim. Então, por isso que eu falo, são coisas bem distintas, né? Que eu acho que é Mas bem em cima do lance. Bem em em cima cima. do lance. Fala, Márcio. Chegou, E Márcio? cheguei, Que bom. tô em casa. É, nessa mesma linha aí do que a Evelyn estava falando e do que o Eduardo estava falando, esse final de semana eu passei assim por um momento de caiu a ficha. E então eu tenho que retomar a tarefa que eu tinha me comprometido, me responsabilizado. O, assim, fazendo um resumo breve da história, tem um projeto de um livro sobre proexologia que está já traduzido para o inglês, mas estava faltando alguém para revisar a tradução toda antes de mandar imprimir. E aí isso, através do Marcelo, veio para a nossa mão e eu, quando eu vi que a Ellen estava muito ocupada com muitos projetos diferentes, eu peguei e comecei a revisão, né? Aí ele falou, olha, eu sei que você está aí trabalhando 50 horas por semana, está com curso, está com estudo, está com escrevendo artigo, tá. Mas vê aí, cara, o que der para fazer. Se for um capítulo por dia, tá ótimo, por semana, ou por mês. Dentro dessa flexibilidade, né, a cobrança não estava muito grande. O que que aconteceu? Eu me assoberbei com outras coisas e a revisão do livro ficou um tempo assim na prateleira, no forno, né, em Limbo. stand-by. Aí o Marcelo já me perguntou umas 3 ou 4 vezes, ei, como é que está a revisão? Quase acabando? O Caio Polizeiro tá esperando, né? Tá perguntando se já está quase pronto. Aí eu falei, caramba, ainda está no começo, cara. Aí eu Sei. senti a pressão. Aí eu falei para Ellen, olha, eu vou ter que cavar no meu schedule aí, abrir um espaço e dar um gás nessa revisão da tradução para o inglês, porque olha só que responsabilidade, que problema que vai gerar para mim, porque uma coisa é você não escrever um livro, não escrever nada. Outra coisa é você atrapalhar a impressão, a publicação ou atrasar a publicação de um que já está escrito. Eu falei, então eu não posso mais. Quando caiu essa ficha para mim, eu falei, caramba, olha o karma, né, que eu vou gerar para mim se eu deixar isso na estante parado o ano inteiro. Aí eu retomei a revisão e já assim me deu um alívio muito grande, porque eu senti o quanto que tá, não tem ninguém para fazer. Eles falaram para mim, olha, se você não fizer, não tem ninguém para fazer. A Isaac está muito busy. Então, se vira. E, caramba, Mas, ô agora eu Márcio, vou dar um será gás. que essa daí não era a tua prioridade e tu acabou fazendo um monte de outra coisa justamente, né, para É, deixando isso de lado? Isso é uma coisa de a gente pensar, o que que a gente está botando no tempo que a gente podia estar usando para um tempo útil? O que está sendo colocado naquele lugar ali, né? aí Denise,
Ah, tá, Eu desculpa. retomei e vou dar um gás agora, porque é aquela história, não pode ficar sendo o cara que travou o O negócio de sair, de obstáculo ficar pronto, né? é, é bem sério isso. Vamos em Um frente. gargalo. É, homem gargalo é boa. Para arrumar um rabo, né? O assoberbamento pode gerar um karma que a gente nem tinha, e aí vai Verdade? adicionar negativo. Um É, comprometimento. ô, Márcio, no inglês é você virou o bottleneck aí da situação, meu filho. O bottleneck, exatamente. O projeto tá aguardando aí. Fala, Denise. Então, nessa questão de dizer não, né? Eu também fui, assim como a Kátia comentou, na questão do CPC, quando a gente foi fazer aquele grupo na Apex, né? Até a Simone que estava coordenando, o primeiro item, né, que apareceu para mim foi justamente não assumir mais do que eu posso realizar, né? Então, porque aquilo eu estava colocando que eu estou sendo anticosmoética comigo, né? Mesmo. Se eu estou pegando mais do que eu posso. E aí, assim, uma experiência recente agora que eu tive foi o seguinte: eu estava saindo do marketing e já anunciando que eu ia entrar no financeiro. E aí começou a vir pressão do financeiro para que eu entrasse logo no grupo e tal, e já começasse a colaborar. Mas o André me fez uma solicitação, né, de preparar uma apresentação, um relatório, fechamento de gestão e tal. E aí eu pensei, falei, não, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não posso assumir tarefas do financeiro sem entregar esse relatório, né, essa apresentação. E aí, aí veio aquela questão do mal-estar mesmo, né, até a Cris Buget comentou sobre isso, quando eu falei, gente, olha, espera, eu não posso assumir agora, eu tenho ainda tarefas que entregar do marketing, né? Eu não estou participando mais do marketing, assim, com o grupo nem nada, mas isso que tem a ver, né, com o setor, eu preciso entregar. Então, não adianta eu querer agradar todo mundo e aí eu não faço nenhuma coisa nem outra. Então, primeiro veio esse mal-estar, né, da pressão do financeiro, o pessoal, ei, você não vem, não sei o quê. Mas depois veio um alívio, porque veio assim, as inspirações, entendeu? Para a produção desse material, que vai ser muito útil para o marketing no futuro, entendeu? Então, assim, a gente tem que, se você está dentro daquilo que você pode fazer e se você está ouvindo o amparo, mesmo que você tenha um mal-estar, assim, momentâneo ali, né, porque você está habituado a sempre dizer sim, pisar no freio mesmo, falar, não, espera, e aí na hora, aí a coisa começa a desenrolar e você vê, não, era isso mesmo que eu tinha que ter feito, tá certo. Denise, e é interessante que o amparo estava com você mesmo, né? Porque eu ainda estou no marketing. Você podia ter falado, o André, deixa ela em fazer, que ela está no marketing, de repente ela pede até ajuda do pessoal lá e eles fazem. Mas o amparo tanto está com você que está aí se entrando e eu estou aí como seguidora tua, só ajudando nos bastidores. Você vê? Mas às vezes, Ellen, é por causa da questão da singularidade também, porque é um trabalho que eu tenho afinidade, facilidade, e é mais fácil da inspiração chegar ali para desenvolver. Então, tem como é que chama? Filigrama. Hã? Filigramas, é Esses essa. detalhes, essas Detalhes, nuances, assim, que se você tiver aberto, né, é difícil, não é fácil, entendeu? Porque eu me senti mal, me senti, ai, nossa, mas por que eu não assumi? Eu falei que eu ia para o financeiro e agora não fui, parece que eu não tenho palavra e tal, sempre vem aqueles monte de bobagem, né? Autocobrança. Aí eu falei, calma, eu nem entrei, eu estou me cobrando do quê? Eu falei que eu ia entrar, mas não deu ainda, né? Então vamos esperar, vamos ver o que vem, né? Mas aí, assim, a experiência foi essa e eu aprendi muito com isso, né? Que a gente pode sim dizer não e esperar e fazer a coisa como é que tem que ser feita.
Tem uma série E de dá o travores. limite. O não é um Uhum. limite. É um limite para a gente, é um limite para o outro. É dizer, ó, eu vou até aqui. É aqui que eu posso. Porque quando a gente ultrapassa o nosso limite, o assoberbado ele ultrapassa demais, tu acaba sobrecarregando os teus corpos de manifestação. Ou o teu emocional, ou o teu físico, às vezes, né? Ou o teu mental, dependendo onde é que tu te assoberba. A tua energia cai. Então, é bom a gente pensar que a gente é limitado. A gente tem limites, né? E enquanto a gente não souber, a gente não vai sair do assoberbamento. Vou passar rapidinho aqui para ver se a gente consegue chegar ali no fim, mas só tem pouquinho. Então, aqui é a questão da era da fartura, né? Que é a era que a gente está agora, que a gente tem mais tempo, mais oportunidade, né? E isso aqui, isso também exige todas essas oportunidades, essas notícias e tudo exige mais tempo e mais dispêndio energético da nossa parte, né? Então, ao mesmo tempo que essa era é uma oportunidade proexológica, ela também pode ser um desvio, né? Em decorrência do assoberbamento. E, para mim, assim, a principal efeito do assoberbamento é a falta de tempo para autorreflexão. Se tu não pensa, se tu não tem tempo para refletir, tu não sabe onde vai. É aquela questão do coelho da Alice, né? Para quem não sabe onde vai, todo o caminho serve, né? Então, assim, tu não tem tempo para refletir, por isso que essa ganhando tempo para responder é muito bom, porque tu consegue parar e pensar, não, peraí, qual é o meu foco mesmo? Qual é a minha prioridade mesmo? E isso ajuda. Eu vou passar essa questão da profilaxia, tá? Para vir aqui para a causa, que é aquilo que o Eduardo falou. O assoberbamento, ele é uma consequência de algo não resolvido no intermissivista, ele é um sintoma de algo. Pode ser de uma fuga, pode ser de uma tentativa de parecer mais do que é por conta de uma baixa autoestima, por exemplo, né? Então, cada um de nós tem que identificar qual é essa demanda não atendida por baixo desse assoberbamento, por baixo desse não dizer não. É porque tu quer ser bonzinho aos olhos dos outros? Ou é porque tu realmente acha que tu tá furando o céu e que tu pode tudo? Ou é porque, sei lá, tu tem alguma coisa emocional? O meu caso era muito isso. Eu tinha uma dor psicossomática ali mal resolvida. E se eu parasse, gente, eu falo até no meu verbete, que eu falo sobre profilaxia do assoberbamento, se vocês não viram e tiver interesse, eu falo lá que fazia 1 milhão de coisas e final de semana eu ia limpar os guarda-roupa, sabe? Eu ia limpar, eu precisava fazer alguma coisa, porque se eu parasse, eu ia ter que entrar em contato comigo. E era muito difícil. Então, é a gente saber que o assoberbamento é uma febre. Ele não é a infecção, entende? E ele só vai diminuir ou acalmar quando a gente entender o que é essa infecção que está gerando ele. Isso é importante, né? Isso para qualquer sintoma, para qualquer trafar, para qualquer coisa. Não adianta a gente estar ali só tomando aspirina, né? Porque não vai curar. Então, tu tem que mexer lá onde dói. Ou ver que saber que tu não é o cara, baixar um pouco a bola, né? Enfim. Fala, Denise. Não, me veio quando você falou da questão de ser um sintoma, né? Me veio assim a questão da retilinearidade pensênica, né? Então, se a gente não tem uma retilinearidade, você vai tender a, a se assoberbar, porque se você é desorganizada pensenicamente, né? Acho que tudo mais vai puxando isso, né? Não sei se... É que eu até olhei, assim, a minha pesquisa, eu parei um pouco agora, mas eu cheguei numa hora que o assoberbamento, ele era holossomático no meu caso,
entende? Eu tinha um assoberbamento mental também. A minha mente não ficava quieta. Eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade. E só depois de muito gramear que eu consegui, até eu falo que eu senti paz em 2021, num caso bem específico, e foi bem difícil para mim sentir aquilo, porque eu nunca tinha sentido. E, e isso é fruto da pesquisa, né? É a gente está entrando em contato com essa calmaria, com essa calma, que eu acho que foi tu que falou, né? Olha, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu sei. Bom, isso principalmente para o retomador. Porque o retomador chega, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que eu não fiz. E aquilo assoberba a cabeça da gente. Então, trazer esse tema também para a questão pensênica. É muito importante isso que tu falou, Denise. Isso aí é essencial, na verdade. Kátia. Rapidão, para você não tomar seu tempo. Não, Assim, me vem assim, se esse assoberbamento eu também tenho, né, e tô tratando, mas me vem muito assim, você sabe como, me vem uma coisa de culpa, como se eu tivesse que estar fazendo alguma coisa, então eu não posso ficar parada, então eu tenho me permitido, às vezes, ficar parada, tipo, vou ficar parada aqui, olhando o meu corpo, olhando para o nada, e daí vem a cobrança, a autocobrança, não, mas você não está fazendo, mas assim, é como se eu tivesse que ficar movimentando, né? Não, então eu paro o pensamento, fico no aqui e agora e me permito fazer isso, sabe? E eu falo, mas peraí, eu vou para onde? Eu tô aqui dentro do meu corpo, onde eu for, eu vou estar não aqui dentro. vem. Então, fica quieta aí, né? Então, às vezes, como agora fiz toda essa mudança, às vezes eu fico aqui no meu apartamento quieta, dentro do corpo. E vem as cobranças e eu continuo quieta. Daí vem a culpa e eu falo, não, hoje eu vou ficar assim, quieta, sem fazer nada mesmo. Sabe? É um exercício, porque parece que se a gente é como se eu não estivesse movimentando, então eu tô ou preguiçosa, ou eu não sou responsável, sabe? E na verdade, às vezes nem produz, fica naquele movimento e não produz. Então, eu vejo que quando eu paro, eu faço essas paradas, e às vezes vou dormir mesmo. Eu acordo, eu consigo render mais, meu pensamento está mais tranquilo, sabe? Então, eu tenho feito esses exercícios, assim. Mas não é Porque, fácil. assim, o que que é produtividade? Eu sou É. assim, Kátia. Eu sou como tu. Se eu tô parada, parece que eu sou preguiçosa. Eu me chicoteio. E tu sabe que na consciencioterapia, o consciencioterapeuta falou assim para mim: Ana, por que que tu não pode ficar parada? Falei, por quê? Porque parece uma preguiçosa. Ele falou assim: olha, a tua técnica tu vai pensar pelo menos uma vez por dia o que que um preguiçoso faria. E tu vai fazer o que ele faria. O preguiçoso ia lá deitar e ver a novela. Tu vai. Para te indicado uma novela. Ele disse: eu te indico uma novela, vai ver novela. Porque a pessoa é autogiro. E eu também tenho essa questão da culpa. Até hoje eu me trato na terapia isso. Porque eu não sei descansar. Eu não sei parar. E é muito difícil. É muito triste. Porque mesmo quando eu estou descansando, eu me sinto culpada. Às vezes, eu tenho que me prender e dizer, eu vou ficar aqui, E na sentada aqui. verdade, é assim, parece que também eu quero fazer tudo muito rápido para depois descansar, mas nunca chega esse Mas não descansar, chega, porque tem não outras chega, coisas. não vai chegar. Então, Não eu chega. faço isso às vezes, de eu ligo uma série que nada a ver, sabe, aquelas bem bobas, porque eu relaxo, eu fico ali, eu fico no segundo plano, mas eu fico com o meu corpo imóvel, é um treino. Daí eu acordo muito cedo, né? E eu durmo às vezes durante o dia, me permito dormir, não me permitia antes. Eu durmo 40 minutos, acordo bem, vou lá, tomo um banho e procuro fazer as coisas mais lentas. Eu tô fazendo mais lento, assim, andando mais lento, fazendo minha comida mais lento, para poder ficar no aqui e agora, senão minha mente está lá, tá cá, e eu falo assim, gente, mas eu tô indo aonde? Se eu tô aqui dentro, preso dentro desse corpo, eu não tô indo para lugar nenhum. Então, olhando as energias, realmente percebendo, é como se eu estivesse domesticando essa minha mente, sabe? Esse meu ser que está aqui dentro, essa consciência,
Porque ela tá assim, daí Ela tá daí eu correndo. soberba, daí depois solta tudo. Ai, não quero mais, né? Então eu tô treinando. Kátia, eu era uma pessoa que eu acordava às 5 horas da manhã, mas eu já estava atrasada. Eu pensava assim, gente, para que dormir, né? Tanta coisa para fazer. E eu sou assim, até hoje eu me pego às vezes assim, eu podia acordar amanhã às 4, né? E fazer não sei o que, não sei o que. E aí o meu psicólogo falou assim, Ana, a hora de comer é a hora de comer, a hora de dormir é a hora de dormir. Eu preciso entender isso, sabe? Às vezes eu ficava aqui trabalhando e às vezes eu tinha vontade de fazer xixi, gente. Eu tive infecções urinárias por causa disso. E eu não me permitia parar de fazer o que eu estava fazendo para ir fazer xixi, para não perder tempo. Isso aí é falta de autoacolhimento, de entender que a gente também precisa de coisas. Mas isso aí é uma outra conversa, né? É uma outra conversa, mas tudo isso tem a ver, sabe? Então, aqui eu já falei, né, que a chave é identificar, a chave é identificar essa causa. A gente tem 8 minutinhos. E eu comecei aplicando o princípio da descrença. A gente está falando agora de atividade intrafísica, tá? Eu fiz uma lista de tudo que eu fazia, tudo mesmo, das coisas menores às maiores, tudo. Limpar o guarda-roupa de 15 em 15 dias, ó, ver se precisa, né? Tipo assim, fez uma lista e apliquei o princípio da descrença, ou seja, era como se nada daquilo precisasse, eu ia avaliar se aquilo era necessário. E aí eu dividi aqui em essenciais para avaliar e dispensáveis. Aí eu respondi essas 5 questões, tá? Que eu fiz. Então, qual é a importância proexológica dessa atividade? Em cada uma dessas atividades, e limpar o guarda-roupa de 15 dias, tá? Mas bem idiota. Qual é a importância proexológica? Nenhuma, né? Assim, qual é o ganho secundário em mantê-la? No meu caso, abafar, fugir daquele meu intraconsciencial. Eu realizo por mim ou pelo outro? Por mim. A interassistencialidade na atividade? Se tu é assim, uma pessoa limpar um guarda-roupa, dá uma reurbanizada ali naquele local, mas de 15 em 15 dias não precisa, né? Então, eliminando, o que altera? Vai ficar sujo o guarda-roupa? Não, né? Eu posso aumentar o espaçamento ali da limpeza. Então, assim, foi isso que eu fiz em todas as atividades. E o que eu verifiquei? Que as dispensáveis eram a maior percentual, tá? Tinha umas que eu não sabia, aí eu deixava de canto. E umas que eram essenciais que eu sabia que eu não podia abrir mão. Por exemplo, meu trabalho, por exemplo, levar as crianças no colégio, essas coisas, tá? Isso foi assim, sabe aquela primeira limpeza? Tirar o grosso? Só que foi tirar o grosso das atividades, porque o que eu fazia de coisa é assim, ó. Depois, se vocês quiserem olhar lá, eu falo um pouquinho, mas era uma coisa assim, desumana, tá? Eu cheguei no meu ponto máximo, assim, de loucura. E aí, eu chamei essa técnica aqui de técnica anti-assoberbamento, que é a técnica, até que eu vou defender um verbete sobre essa técnica, tá? Que eu acho legal, tu aplicar esse princípio da descrença em 1 a 1 e ir separando o joio do trigo. A técnica de mais um ano de vida, ela é muito importante, porque ela também te ajuda a ver o prioritário, ou seja, se tudo é somado daqui a 1 ano, que limpar o guarda-roupa de 15 em 15 dias vai te adiantar? Nada. Entende? Eu tô dando um exemplo chulo, mas é uma coisa que para mim era difícil, para vocês verem o grau de patologia. E aí, essa técnica da rotina ideal, o que é essa técnica? É uma técnica que eu fiz assim, ó. Até é uma técnica assim que é até meio mágica. E se tu, sabe aquela coisa assim, se tu ganhar na Mega Sena, o que tu faz com o dinheiro? Sabe? É mais ou menos isso. Se tu tivesse todo o tempo do mundo, o que tu gostaria de fazer? O
que seria a tua rotina ideal? O que seria o que tu gostaria? Ó, eu ia acordar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer isso, aí depois eu ia... Entende? Tu montar essa historinha do teu ganhar na Mega Sena, ideal aí da tua rotina, e depois tu pode pincelar algumas coisas desse tua rotina ideal e trazer para o teu dia a dia. Isso aí é para tu ver o quê? O que que tu gosta, o que que tu quer, o que que te dá prazer de verdade. Porque às vezes tu tá fazendo ali só o rato na roda, tu não sabe por que que tu tá fazendo. E se tu souber aquele teu dia mágico, tu vai saber o que que é as coisas que realmente te dão prazer. E às vezes o assoberbado, ele não sabe o que que te dá prazer. E essa técnica da identificação da prioridade, que é uma técnica que eu estou aplicando agora, que eu pego assim uma prancheta com papel branco, ela é bem, sabe, as minhas técnicas são bem... Por exemplo, eu faço um despejo de tudo que eu tenho para fazer no dia, dá para ver? Ó, aqui é um despejo do dia 3, vamos supor. Aí eu boto aqui tudo que eu tenho para fazer. Tudo, tudo, tudo. Aí do dia. Aí eu boto aqui coisas que eu gostaria de fazer e a prioridade. Dentro disso daqui, o que que é a prioridade e o que que eu gostaria de fazer. Quando eu olho isso aqui, eu sei que eu vou ter que começar pela prioridade, né? Então, a prioridade desse dia aqui era a continuidade do artigo. Então, isso aqui era o meu ponto alto. Então, ou eu ia começar o meu trabalho por isso e trabalhar depois, ou eu ia tirar um tempo para fazer isso, tá? E coisas que eu gostaria, eu boto por quê? Porque eu tenho essa situação da Kátia, de me culpar de fazer coisas. Então, eu já boto o que eu gostaria de fazer aqui para eu fazer. Por exemplo, caminhar 15 minutos. Ah, eu botei aqui assistir a novela da tarde. Entende? Assim, vamos supor. Assistir 2 capítulos. Mas não é por causa da novela. É para eu sentar ali. Então, assim, essa técnica da identificação da prioridade, ela é legal, tu pode fazer ela, eu faço por dia, mas dá para fazer ela por semana. Por exemplo, nessa semana, o que que é a minha prioridade? É acabar tal coisa. E isso é o teu foco. E eu tenho aqui, ó, na minha coisa, um lembrete que eu deixo também, que é esse aqui, ó, que eu já chego e já vejo, prioridade de hoje. Porque é aquela coisa que até é colocado no livro do essencialismo. Se eu não sei qual é a prioridade do dia, eu não vou fazer nada até saber. Entende? Eu tenho que saber, porque ela é a raia. Para o assoberbado, isso é muito importante. Porque se ele já começa ali, ele vai virar o rato na roda. Então, assim, isso aqui, claro que isso é um resumo do resumo do resumo, né? Mas eu tentei pincelar as coisas mais importantes para vocês dessa matéria que é uma coisa muito cara para mim. Isso é muito cara e também muito valioso, porque foi o que começou todo o meu processo de retomada. Foi depois de tirar todo esse grosso que eu vi que eu tinha que voltar. Então, eu sou muito grata a esse tema e espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Enfim, é isso, ó, falta 1 minuto. Consegui terminar um pouco. Se quiserem falar alguma coisa, podem falar. Pessoal, só para dar uma sugestão, eu acho que talvez a gente possa usar aqui para o nosso grupo também. Mas, a princípio, a ideia veio lá do trabalho. Ah, o patrão lá comprou um curso online do AI, né? Inteligência Artificial, ChatGPT, e o enfoque do treinamento é para usar o ChatGPT do AI para Project Management. E eu acho que eu vou dar uma olhada no material do curso e ver se dá para adaptar alguma coisa para a gente aproveitar para os projetos que a gente tem aqui, de repente. Quem sabe esse seja a tua apresentação, Márcio? Quem sabe? Eu vou dar uma olhada no material, ver se dá para a gente adaptar e aproveitar de alguma coisa assim positiva. Trazer mais
Quanto mais ferramentas, essas ferramentas que eu faço é assim aplicadas a mim, né? Porque eu tenho esse problema de não parar, enfim, eu tenho que me lembrar ali que eu posso fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que me lembrar disso. Então eu boto isso ali, né? Mas cada um pode adaptar para si. Fala, Denise. O Léo levantou a mão primeiro. Pode falar, Denise, pode Fala. falar. Pode falar. Então, o que vocês me fizeram pensar, né, tanto a Kátia como você, Ana, foi a questão da culpa, né, porque eu também me sinto culpada de ficar parada, e isso eu acho que é uma coisa do retomador. Aí eu me lembrei que eu fiz o com Cobaia e apareceu muito isso, sabe, esse negócio de eu me sentir culpada porque eu abandonei, porque eu me afastei, porque eu perdi o bonde, então, esse negócio da culpa eu acho que é nessa raiz aí que acho que a gente tem que aprofundar para ir trabalhar para Para conseguir. desdramatizar. É. É isso que a gente precisa, desdramatizar essa Uhum. retomada, É. né? E, É isso, é parar. Ó, a gente está se sentindo culpada, com vergonha, mas não vai levar a lugar uhum, nenhum com isso, sim. né? E Enfim, e eu é me, isso. e eu me lembro assim que ali no Consim Cobaia, eles fizeram assim muito a análise das coisas positivas, né? A gente tem o olhar traforista também, as coisas positivas da minha forma de agir na ocasião, entendeu? Mesmo que eu tenha me afastado, mas eu me afastei por que motivos, entendeu? E olhar de forma positiva para esse momento, né? Para tirar o E peso. a gente, querendo ou não, a gente chega aqui, que é aquilo que eu coloquei ali, com uma vontade diferente, avaliando o tempo de forma diferente, aproveitando mais. Então, vai saber se às vezes a pessoa que nunca saiu, às vezes está ali na Robex dentro da Conscienciologia, Uhum. e É. às vezes a gente vai e acaba passando. Então, assim, é muito relativo isso, né? Fala, Leonardo. Achei super legal a sua apresentação. Interessante que, de novo, né, esse grupo aqui tem muitas características em comum, né? Essa questão do assoberbamento, para mim, aprender a falar o não tem sido um processo, né? Mas uma coisa que sempre me ajuda e eu fico amargurado quando eu vejo a minha turma aqui não fazendo, que é o que você faz aí. Eu tenho a minha listinha também, É, e para mim, eu colocar na lista as coisas que eu preciso fazer me ajuda a organizar intuitiva. Eu achei legal que você pôs nome, você categorizou algumas coisas para mim que eu fazia intuitivamente, que era a questão essencial, avaliar e desnecessária, talvez, né? Então, na verdade, dispensáveis, dispensáveis. eu acho que eu já limpei as desnecessárias. Mas aqui na minha lista são aquelas, igual toda essa questão da mudança nossa, né? Eu já venho trabalhando nisso há mais de um ano atrás, na questão da mudança nossa. Mas escrever no papel e priorizar me ajuda, me desassedia esse processo do gerenciamento do tempo, né? E tu tira daqui, ó. Porque tu bota aqui, gente, eu Exatamente. não posso esquecer de não sei o quê, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Se tu joga aqui, tu não vai esquecer. Eu tenho um amigo, é interessante, a gente tem uma história kármica aí longuíssima. Mas ele, eu não sei se a frase é dele, mas eu aprendi com ele. É uma frase no inglês que eu tenho que dar um jeito de traduzir, mas saca a banda da internet? Ele fala que é a sua banda mental, a sua banda emocional. Se você parar e pensar, é como se a gente tivesse um copo cheio de água. Você vai enchendo aquele copo de água, que é a sua banda mental e emocional. São duas, na verdade, mas ele tem toda a razão. Quando ele falou isso, eu achei que ele era doido. Ele é meio doido mesmo, mas quando ele falou isso, se você parar e pensar bem, a banda emocional é aquilo que você consegue carregar. Chegou a hora com essa história. Quando essa história é sua banda emocional que está cheia. Para mim, um É, jeito de administrar a minha banda, né, é o volume de água no copo, é assim, é assim, é. é desse jeito. Não, e outra coisa assim, ó, se tu coloca
Porque eu boto tudo que tem, que eu chamo de despejo. Eu boto tudo que tem. Aí eu boto o que que eu gostaria e o que que é prioridade. Às vezes eu não consigo fazer tudo do despejo, mas se a prioridade foi colocada em ordem, tu já sente assim, não, tá tudo bem. Ó, eu fiz a prioridade. Sabe? Já dá aquela sensação assim de tá tudo certo. Não preciso me culpar. Não preciso me chicotear, né? Vamos guardar o nosso chicote, né, Denise? Vamos guardar o nosso chicote, porque a gente faz muito. Sabe que o meu psicólogo falou assim para mim, Ana? O teu cavalo, ele corre a 200 quilômetros por hora e tu bate nele. As pessoas correm a 50, o teu corre a 200 e tu ainda bate nele. É justo isso? Aí eu disse, não sei, ele assim, quem sabe vamos correr a 100 sem bater no cavalo, que já tá bom? Então, assim, é isso, o bater no cavalo é essa questão de a gente se punir, de a gente se punir de não fazer mais, né? Então, só para ficar essa reflexão aí para nós. E aí, semana que vem, a gente tem mais com a dona Ellen. Ellen não vai te assoberbar com isso. Não, vou não. Vou, vou dar uma olhada na lista. Eu não sei, hoje eu tive aqui umas. Fiz bastante anotações, eu acho que já vai dar uma ideia para mim do que eu quero falar, o que eu vou Ótimo, escolher. muito bom. Pessoal, espero que tenha... Coloca a lista lá, Ana, no grupo. Qual Ah, lista? Ana, Essa lista completa que você falou Desses que temas. Tá. Eu vou reunir de todo mundo, porque cada um falou coisa, e aquelas lá, as 36, é as que eu tinha escrito. Eu vou reunir todas e vou colocar lá no grupo, muito tá? bom. Pode E deixar. se você quiser Mas, também compartilhar os slides, né, para a gente poder ter como referência, voltar, né? já vou mandar ali, já vou mandar, claro, ótimo. e o template também para a gente poder desenvolver. Isso aí é... Ai, Eu mando o eu template saí. para Não, tô vocês. aqui. Isso aí, eu achei que eu tinha saído. Isso aí é com a Ellen, que ela é mais chique nessa coisa aí dessas tecnologias. Mas chique, Beleza. ó. A Ellen é a minha assistente para assuntos aleatórios e eu sou assistente dela para assuntos aleatórios. Né, Ellen? É A isso aí. gente tem essa dobradinha de assistência em assuntos aleatórios. Tá, eu vou botar aí, gente. Tá bom. Beijo, muito bom ver Beijo. vocês. Estava muito boa a reunião. Ó, Parabéns. Kátia, valeu, hein? Que bom que você veio. Você faz muita Não, agora, É falta. verdade. agora eu vou ficar por aqui. Deixa eu falar, Márcio, eu tenho estudado bastante e testado algumas inteligência, AI, não sei. Tenho testado várias e realmente tem umas muito boas, tem umas que não, enfim, tem muita coisa aí. Ô, Kátia, aí, então, não quer compartilhar lá no grupo também uma listagem aí Então, eu acho que assim que você a já gente podia testou? fazer uma hora de mostrar mesmo, né? Fazer aí um. Mas vamos marcar aí, ó. Eu cheguei a propor isso. Vamos marcar aí um encontro. Quem quiser da turma aqui participar, vamos marcar um dia aí. Tem algumas coisas bem Você está interessantes. disposta a fazer isso, Kátia? Mostrar para a gente algumas coisas? Eu tenho mostrado aí para uma turma. Então, eu já tenho separado, eu pego, eu testo, daí eu mostro. E daí, quando você vê, no outro dia tem outra melhor que aquela. É bem interessante. Caramba, é muito Mas rápido. é isso, né? É muito Pegar aí rápido. o que o Márcio falou, de repente tem alguma coisa aí. Vamos marcar isso. Se vocês quiserem, eu contacto você e o Márcio aí offline, a gente tenta Tá, marcar alguma coisa e convidar quem quiser participar aí. O Ah, eu acho legal. ótimo. que vocês acham? Nós Então, tá bom. já estamos no grupo. É. Quem que quer epicentrar isso, então? Kátia, a Kátia, você pode fazer esse... O Leonardo falou, né, Leonardo, que você vai Eu, chamar, ver um horário. eu chamo, eu vejo o horário que então você tá. pode. Eu vou Tá. fazer o seguinte: já que é a Kátia que deu ideia, nós vamos escolher, ela vai dar algum. Deixa eu gerencio isso. Eu contacto a Isso, contacta, porque eu tenho uma sequência ali que faz várias coisas
Esse que eu já testei, eu mostro ali E aí o online, ao vivo. Márcio fica por conta dos detalhes aí Trazer. maiores desse curso aí que ele está fazendo. Isso, trazer esse curso, A né? gente fecha junto aí. Beleza. De repente, daí sai muita coisa, hein? Eu adoro essa parte. Boa, a gente vai marcar aí. Abraço, então. Legal. Um beijão para Abraço, todo mundo. gente. Boa Tchau, noite. gente. Beijo. Tchau, até Tchau. mais.